Pai, Senhor Jesus, para todos, estou aqui com mais um vídeo que estou trazendo com o propósito de despertar a Igreja do Brasil para a volta de Jesus. Todos os vídeos que eu trago é com o propósito sempre de despertar você para que você avalie se seus caminhos está trilhando no caminho estreito que Jesus traçou para ir para o céu, no caminho largo que leva à perdição. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui para você que assiste: quando eu faço um vídeo, Deus conversa comigo pela madrugada e me mostra as coisas. Esse vídeo de hoje vai se basear em 3 vídeos que eu vi essa semana aí. Ele falou muito comigo e já postei na minha página no Facebook, e eu pretendo gravar eles em CDs e distribuir para as pessoas, que realmente são 3 testemunhos maravilhosos. Um é japonês, outro é de uma irmã lá da Rússia e outra é de outra irmã da África. Então o tema desse vídeo aqui é alerta e despertamento para os crentes da atualidade. Eu quero ler em Mateus capítulo 2, versículos 21 e 22 e 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí o versículo 23 diz assim, Jesus falando: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Minha primeira pergunta: como que a pessoa expulsa demônio em nome de Jesus, como faz o Macedo? Cura os enfermos, como faz aquele chorão que eles chamam de apóstolo? Fazem maravilha e Jesus diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, o mote desse vídeo é para despertar a igreja. Se você que diz que é evangélico, e Deus falou comigo que acima de 90% que ele diz que o meu nome do livro da vida, se eu estiver falando isso da carne, não irá subir. E um desses vídeos que eu falei aqui para você no início, um dos irmãos que foi, Deus levou ele no céu e no inferno, ele fala esse mesmo percentual. Quando hoje eu vi aqui em casa, eu digo: meu Deus, o Senhor me falou isso. E Deus está levantando homens e mulheres no mundo para abrir os olhos dos crentes. E um desses vídeos aí que ele fala sobre o tal do futebol, que eu odeio futebol, ele fala sobre as pessoas que compram e não pagam, o cara que falsifica o diploma, né? E é uma coisa assim que eu quero que, se você tiver coragem e for macho mesmo, ou quiser morar no céu, eu peço para você, em nome de Jesus, entre na minha página lá no Facebook, no meu canal no YouTube. O canal do YouTube é Pastor Nato 100. São 3 testemunhos. Os últimos que eu coloquei, eu quero, ao longo desse vídeo aqui, eu vou colocar os links quando eu postar no Facebook. Eu vou colocar os links para você assistir esses 3 testemunhos. Um é de uma irmã aqui do Brasil, são 4 na verdade, mas os 3 principais que falam sobre arrebatamento é de uma irmã da África, outro de um japonês e outra irmã da Rússia, que é a antiga União Soviética. Então, o primeiro texto que eu quero colocar nesse vídeo é esse de Mateus 7, 21 e 22. Você já vê que o texto já mostra que a maioria das pessoas que expulsam o demônio, é Bíblia expulsar o demônio, que faz maravilha, mas vive no pecado, e os membros não incentivam os membros a viverem uma vida de santidade, são falsos profetas. Esse é o mote da coisa, porque o diabo ele engana as pessoas, porque eles se transfiguram de luz. O segundo texto que eu quero que você medite está em Mateus, esse mesmo capítulo, só que é no capítulo 7, versículos 15 ao 20. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, porque eu tenho uma linguagem tradicional. Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20, que nos diz assim, Jesus falando: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente
são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, ou seja, pelo o caráter e a conduta continuada e constante dos membros. Jesus fala assim: porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança fruto. Aí ele fala no versículo 20, com uma conjunção conclusiva, e diz assim: portanto, pelos seus frutos conhecereis. Olha, como é que um crente identifica uma igreja autêntica? Pelo caráter dos seus membros. Não é pelo que diz, eu só carrega a Bíblia debaixo do braço e vai evangelizar. Isso não testifica a pessoa de Jesus. Porque aquela seita Testemunho de Jeová, eles evangelizam. Os adventistas, que é uma seita diabólica, também evangeliza. Essa seita do Macedo, que passa lá com o livrinho debaixo do braço, esse jornal dele que quase não carrega a Bíblia, as mulheres tudo de calça apertada, brinco, batom, tudo do diabo, esses calças tudo formado da perereca dela. Então esses crentes, essas pessoas aí, eles fazem isso. Você vai comparar esse pastor, como é que eu identifico a igreja verdadeira? Primeira coisa, irmão, a maioria dos membros das igrejas vão se apostatar, e a liderança também vai. Todas as denominações. Então você vai identificar que uma igreja verdadeira, ou seja, que igreja, eu não falo de denominação, eu falo das pessoas que pregam Cristo. Um grupo é autêntico quando os membros se pautam. Eu vou listar aqui as características no final desse estudo, para você ver. Ser o caráter deles, nos três aspectos, corpo, alma e espírito, eles se harmonizam com a Bíblia. Ou seja, a árvore aqui, ele está falando da árvore verdadeira e da árvore falsa. A boa árvore é Jesus, ou seja, o evangelho produzido pelo Espírito Santo. Se a pessoa receber o Cristo de verdade, ele vai produzir fruto. Há uma transformação de corpo, alma e espírito, que é a santidade. Não tem como uma pessoa dizer que é cristão e ser santo de espírito, alma e de corpo não ser. Não adianta como ele dizer que é cristão e ser santo de corpo, de alma e de espírito não ser. E se for de espírito e alma e de corpo não vai ser, não. Ele tem que ser treinado nos três aspectos. Vou até arredondar aqui. Ele tem que ser santo de espírito, alma e corpo. Então, a árvore má é o diabo. A falsa religião, o evangelho que o diabo está querendo promover aí. Então, exatamente esse foco aqui é para, eles falam assim, para nós nos acautelarmos, ficar arisco, atento. Porque o diabo está colocando um evangelho mentiroso aí, que a liderança está aceitando para se conformar com o plano dele de ensinar um evangelho mais, que não tem nenhuma exigência. E aí a Assembleia Batista Metodista perguntando, o povo está entrando por esse caminho. Então o Senhor disse, meu céu, você vai fazer esse vídeo e vai colocar, eu quero fazer em duas partes, com o propósito de alertar. Hoje à tarde eu ouvindo os três testemunhos, eu ouvi umas 15 vezes o mesmo testemunho, e chorando, e Deus falando comigo, porque Deus fala comigo diretamente. Toda pessoa que é salva de verdade, Deus fala com ele. O Espírito da Verdade, ele fala na mente, fala no ouvido, fala em sonho, em visão. Quem fala que Deus não fala é mentiroso, porque não se converteu. Todo crente santo que recebeu Jesus como Salvador, Deus fala pessoalmente com ele. O que diz, Senhor, por que tu não tem falado comigo mais em profecia? Não precisa que eu fale diretamente com você. É claro que Deus não diz as pessoas de falar, a profecia é um dom que tem a maior profecia, que é a Bíblia, e ele fala através de profecia. Eu estive subindo no monte agora há pouco, topei um irmão que era um dos caras aqui da área, que era quebrador, Deus mudou, ele é uma bênção. Estão falando por questão de ética, é um servo de Deus, Deus usou em profecia para ele. Então a profecia na Bíblia é o dom que Deus usa para o servo. Então, quando Deus não fala que a pessoa está em pecado, isso aí não tem como. Então esse vídeo, que é um propósito de despertar você, ele vai bater em cima de 6 textos bíblicos. E o último, que é o 7º, vou falar no final. Então o terceiro texto que eu quero ler para você, ele está em Apocalipse, capítulo 18, é uma parte muito conhecida, versículos 4 e 5. Eu sou Bíblia pura. Tudo que eu faço, eu fundamento na palavra. Apocalipse, quer dizer, a revelação é o último livro da Bíblia. Nessa primeira parte do vídeo, que eu tornou mais 15 minutos, eu vou fazer menção sobre os textos bíblicos que eu vou ler. Aí na segunda parte eu vou fazer menção aos textos bíblicos, dar uma explicada e listar argumentos fundamentados na palavra para mostrar o que é uma igreja que provém da boa terra e da boa semente e da boa árvore, que é Jesus, e uma igreja que é a igreja falsa, que provém
produz mais fruto, mais semente, e é da terra ruim, da árvore ruim, que é o diabo. Essa igreja que o diabo está querendo colocar aí, que é a maioria que está na igreja do Satanás. Então eu vou ler Apocalipse capítulo 18, versículos 4. Você pode pegar essa Bíblia, meditar, e vamos ler. Nos diz assim: olha o que Deus manda. Você que quer examinar a palavra, está igual os irmãos de Bereia. Hoje nós nunca devemos deixar de ser como foram os irmãos de Bereia. Que os irmãos de Bereia, eles examinaram tudo que os apóstolos falavam, que o Paulo diz assim: porque os de Bereia foram mais ariscos, ou seja, mais dignos do que os de Tessalônica. Que tudo, eu vou parafrasear aqui, que tudo que eu falava, eles examinavam se aquilo que eu estava falando estava conferindo com as escrituras. Hoje o povo é enganado, irmão, porque o pastor lá, esses filhos do diabo, esses cães, que a Bíblia chama de cães, mausobeiros, estão pregando lá, eu sou chamado animador de a vitória. E os caras não examinam mais os versículos isolados e fora do contexto que eles leem. Aí a igreja do oba-oba, ele massageia o ego, alegra as pessoas com o pecado no qual a pessoa está. Se isso que pastor é bom. Se você for um pastor que agrada a Deus, digo para ti que a maioria da igreja não vai gostar de ti. Se tu ser simpático ao mundo, tu vai ser antipático a Deus. Se você agradar aos homens, tu serás desagradado por Deus. O apóstolo diz assim: porque se eu agradasse a homens, que eu coloco mulheres no meio também, eu não seria servo de Deus. Hoje a igreja é o pastor que agrada a igreja, ele está desagradando a Deus. Então se ele pegar a palavra, a mulher não vai agradar ele, gosta dele. Mas não se preocupe, meu amado, nós fomos chamados para agradar o Senhor. Então leia comigo. Diz assim, versículo 4 de Apocalipse capítulo 18: eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Está no imperativo afirmativo: para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Cativo. Aí o versículo 5: porque já os seus pecados se acumularam. É como a igreja do Brasil está do mundo, está lá em cima, se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Eu quero ler o 6 também, diz assim: tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Pega essa merenda, como nós falamos no corpo de fuzileiro. Então, isso aqui, o conselho de Deus para você, que está na igreja, que o líder só prega sobre prosperidade. As mulheres sobem no altar daquelas calças apertadas, mostrando todo o formato da genitália masculina dela, para cantar. É até bonito, mas não tem unção, como aqui perto eu vou falar de uma igreja batista que tem aqui na estrada da Carvalho Ramo, que já fiz um vídeo. Eu quero que esse pastor me ouva, eu vou lá contigo. Se tu tiver coragem, pastor, me chama que eu vou falar para ti. Deus falou sobre vocês, que você está sendo conivente com o pecado, meu amado. Enquanto a vida é esperança, te arrepende. Não deixe essa menina subir no altar com aquelas calças que eu vi lá. Eu ouvi elas cantando, eu fiquei lá, eu falei assim: não recebo, meu céu, porque o vaso está sujo. Pode cantar demolido com oratória como um Pavarotti, mas não tem santidade. Deus quer que uma mulher seja santa de corpo, alma e espírito, e tu permite isso para agradar? Se não tiver mulher, não deixa subir. Prefere pegar o hino de Nélia Batista, que eu conheço muito bem. Fui 10 anos da Igreja Batista, a esposa do pastor nunca botou calça comprida. Uma vergonha, um nojo para Deus. Um cara vai ali, vê a mulher naquele estado, fica etarado com o pênis ereto. Uma amiga deu, o pastor não deixa a mulher subir assim. No céu, ninguém veste calça comprida, é tudo vestes brancas. Eu falo isso para você, meu irmão, para te despertar. Quiser ligar, liga, olha meu telefone: 980590389. A minha casa, o endereço, eu sou o pastor que não tem rabo preso. Rua, já custou aqui a Rua B, que não, pode vir aqui na Carvalho Ramo, aqui no Timbu, e vem aqui. Rua B, quadra 7, lote 22, 3.260. Vem aqui que nós vamos começar, se tu tiver coragem. E eu digo: olha, manda sair do teu altar, porque ela não tem Jesus e não tem mais Deus para subir naquela maneira que eu fui subir no corpo, aquela calça toda apertada, que é uma vergonha para Jesus. Deus diz assim para pastores que toleram esse pecado: Deus diz assim: sai dela, povo meu. Então Deus quer que você saia de uma igreja onde o pastor tolera o pecado. Se tu falar com ele: pastor, o pastor não é da Assembleia de Deus Tradicional, mas a igreja do Senhor, que eu não pego, eu falo essa questão de denominação, que é, sabe onde é a minha igreja? Ali na Rua Caldas Nova, número 10. Mas a minha igreja terrena, mas ali é a igreja do Senhor Jesus, que não compactua com o pecado.
Ele diz, sai dela, povo meu. Se ele não... minha irmã, deixa como tá. Deus te ama assim como ele não te ama como te é, não. Como tu és, não. Deus quer que você abandone o pecado para ele poder te amar. Porque se você não abandonar o pecado, a ira que Deus sobre você prevalece. Quero ler aqui a última parte. Vou partir para outra parte do vídeo, que é o texto de 2 Timóteo.